Olá pessoal, Vitor Faustino aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha carteira de investimentos para o ano de 2025 e eu vou te mostrar por que essa carteira faz muito sentido, não para que você copie, mas para que você tenha insights preciosos para você aplicar na sua carteira de investimentos, beleza? Primeiro passo, eu vou dizer o seguinte, por que você deveria acompanhar esse quadro? Olha, em 2024 eu criei esse quadro aportando inicialmente R$ 5.000 e mensalmente aportando R$ 500. E qual que foi o resultado dessa carteira, pessoal? Ela foi uma carteira vencedora. Quando você analisa aqui a rentabilidade dela, ela teve uma rentabilidade de 29,63 contra um IPCA de 4,83, um CDI de 10,93 e BOV e DIV ficaram no negativo. Então foi uma carteira que teve uma excelente rentabilidade. E essa carteira que eu mostrei aqui para vocês é a carteira de 2024. Eu encerrei essa carteira de 2024 e eu vou começar com uma nova carteira agora em 2025, tá bom, pessoal? Mas ainda referente à minha carteira de 2024, ela foi mérito ou foi sorte? Eu entendo que com certeza ela foi mérito, devido a dois motivos. O primeiro motivo foi o Asset Allocation, que é a alocação de ativos. Eu fiz uma boa distribuição de ativos e eu fiz uma boa seleção de ativos. E qual foi o método que eu utilizei para ter aquela rentabilidade? A minha distribuição dos ativos ficou 70% em ações, 20% em criptomoedas e oportunidades, 10% em caixa e a reserva de emergência ali de 6 meses do custo de vida. E na seleção de ações, quais foram as ações? Como é que eu fiz a seleção na época? Aqui, 35% foram ações de valor, que foram as ações selecionadas pelo método da fórmula mágica, 14% em FIIs ou REITs, que são os FIIs dos Estados Unidos, e 21% em IVVB11, que é um ETF que replica o S&P 500. Referente à parte de criptomoedas e oportunidades, a carteira estava da seguinte maneira: 10% em Bitcoin e 10% em oportunidade e risco, e outros 10% em caixa. Então, essa foi a distribuição dos meus ativos para ter aquela excelente rentabilidade no ano de 2024. Mas e agora, para o ano de 2025? Como será a nova carteira de 2025? A carteira terá composição semelhante àquela que eu te mostrei de 2024, porém com menor composição em FIIs e maior composição em renda fixa. Como assim? Ela vai ficar da seguinte maneira: 60% em renda variável, 20% em criptomoedas e oportunidades e 20% em caixa. Lembrando sempre que é importantíssimo ter a reserva de emergência de 6 meses de custo de vida. E nos 60% em ações, como que vai ficar a carteira? Vai ficar distribuída com 25% de ações de valor. Ações de valor são ações selecionadas pelo método da fórmula mágica. 10% em FIIs ou REITs e 25% em IVVB11. IVVB11 que replica o S&P 500. Nessa segunda parte aqui de 20% de criptomoedas e oportunidades, a composição vai ser da seguinte maneira: necessariamente 10% tem que ficar em Bitcoin e os outros 10% ficam alocados em oportunidades ou risco. Por exemplo, oportunidades seriam um Bradesco, quando estiver extremamente sobrevendido, por exemplo, uma empresa que o mercado bateu muito na empresa, como por exemplo o GPA3 está atualmente, são empresas nesse sentido. E risco seriam também, a gente pode considerar outras criptomoedas, como a Polygon, como o Ethereum, como a Solana e por aí vai, beleza? E na parte de renda fixa, agora eu coloquei algo mais específico. A alocação da renda fixa ficará em 7% em renda fixa pré-fixado, 7% em renda fixa pós-fixado e 6% de renda fixa inflação, beleza? Que aqui são os títulos do IPCA. Aqui no renda fixa pós-fixado seria o Tesouro Selic e na renda fixa pré-fixada poderia ser o Tesouro pré-fixado ou algum CDB pré-fixado, ok? E quais foram as compras feitas no primeiro aporte? Nesse primeiro aporte, pessoal, eu comprei ações do Brasil essas seguintes ações aqui:
eu comprei Porto Seguro, CSN Mineração, Plano e Plano, Metal Leve, Petrobras, UIS, Kepler Weber, Vale, BR Partners, que é uma grande aposta para mim, e essa CN3 aqui. Eu utilizei essa para selecionar essas ações, o método da fórmula mágica, considerando o EV/EBIT e o ROIC, e eu considerei também liquidez superior a R$ 1 milhão, ok? Eu já fiz vídeos explicando sobre como eu faço essa seleção, você pode procurar aqui no canal, ok? Método da fórmula mágica. E nos fundos imobiliários, pessoal, eu selecionei o Tigar 11, que é um dos meus fundos imobiliários prediletos, e o HGLG 11, que é um dos melhores fundos imobiliários que a gente já teve aqui no Brasil. Na parte de caixa, eu comprei renda fixa pré-fixada e renda fixa atrelada à inflação. Na renda fixa pré-fixada, eu comprei esse ETF, o LFT-S11. O ideal é que você faça aportes no Tesouro Selic, porém acontece o seguinte: XP, Modal e Rico são todos como se fossem uma só empresa, por assim dizer. E aí, quando eu vou fazer aporte lá na Rico, em Tesouro Direto, mostra que eu já tenho uma conta de Tesouro lá na XP. Então, eu não consigo fazer aporte pela Rico em Tesouro. Então, eu preferi fazer esse aporte aqui nesse ETF aqui, que replica, por assim dizer, o Tesouro Selic, tá? Na parte de renda fixa da inflação, eu fiz o aporte nesse ETF aqui, o B5P211, que, ao meu ver, é o melhor ETF de renda fixa aqui no Brasil. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse ETF. O B5P211, ele é um ETF que segue a variação do IMA B5P2, que é um índice da Ambima composto por uma carteira balanceada com NTBs com prazo inferior a 5 anos. A vantagem disso é que eles têm uma volatilidade menor do que aqueles outros NTBs que vencem com prazo superior a 5 anos. Então sua carteira vai oscilar bem menos. E será que a performance foi boa? Olha, como esse índice aqui, o IMAB5, quando compara ele com o CDI e o IBOV, o IMAB é essa linha aqui e ela teve uma rentabilidade bem superior ao CDI e ao IBOV. Então é um índice extremamente interessante, rentável, e investindo nesse ETF você faz um investimento que replica esse índice. E como que essa carteira ela vai ser gerida? Ela vai ser gerida todo mês com uma planilha de rebalanceamento mais aportes mensais de R$ 1.000. A planilha de rebalanceamento que eu utilizo é essa planilha aqui no Google Docs, onde eu coloco o valor do aporte. Por exemplo, o próximo aporte que eu pretendo fazer é um aporte de R$ 1.200. Eu coloco aqui R$ 1.200 e ela já mostra aqui onde que eu tenho que fazer o aporte desses valores, entendeu? Então, por exemplo, se eu colocar aqui R$ 5.000, ela já calcula automaticamente onde que eu tenho que fazer o aporte, tá? E, por exemplo, nesse caso aqui dos 1.200, eu tinha feito um aporte bem maior em ações. Então, ela recomenda vender parte das ações e aportar aqui. Nesse caso, pessoal, eu vou evitar fazer rebalanceamento via venda. Eu vou tentar rebalancear sempre via novos aportes. Então, eu vou aportar nessas caixas aqui, tá? Num valor total que dê ali os R$ 1.000, mas eu não vou fazer esse aporte tendo que vender, tá? A princípio será assim. Eu gostaria de mostrar para vocês, né, a rentabilidade da minha carteira de 2024, como eu já tinha colocado o print lá. Foi uma carteira que o total de dividendos pagou R$ 485 de dividendos. Quando clica aqui em gráficos na plataforma do Investidor 10, ela mostra aqui uma rentabilidade boa, superando os principais índices de referência. E quando coloco aqui no resumo dos ativos, nas ações, essas foram as ações, como você pode ver, teve ali não foi uma das melhores performances, porque o IBOV sofreu bastante, porém o que salvou a carteira foi essa parte aqui dos ETFs, onde eu investi em Bitcoin, nesse Hash 11 aqui, que é um ETF que replica uma cesta de ativos, o IVVB11, que replica o mercado norte-americano, o BITH11, que é um ETF de Bitcoin, e o ET11, que é um ETF de Ethereum. Referente a esse BITH11 aqui, pessoal, gostaria de deixar claro que o recomendado é que você compre o Bitcoin diretamente
na sua carteira pessoal, onde você faça a custódia. Isso aqui é apenas para ficar tudo em um só lugar, para ficar mais fácil para vocês acompanharem. E nessa minha carteira atual, agora que eu estou mostrando para vocês, como mostra que não tinha saldo em dezembro de 2024, ela começou totalmente agora, com um aporte inicial de 1.797,76. Quanto às ações, elas estão com uma rentabilidade total positiva de 4,64%. Essas são as ações. Na parte de FIIs, esses são os FIIs. Nos ETFs, eu tenho os seguintes ETFs: B5P211 de renda fixa, BITH11 que replica o Bitcoin e o LFT-S11. Então eu mostrei para vocês por que eu tive uma carteira de sucesso em 2024, por que eu acredito que isso não foi sorte e qual que é a minha estratégia para investir agora em 2025, com um aporte inicial de R$ 1.700 e todos os meses aportando R$ 1.000 por mês. E conforme eu disse, eu irei utilizar a plataforma da Rico Corretora, ok? Tenho até aqui um saldo que vai ser utilizado no próximo mês, onde eu pretendo fazer um aporte de R$ 1.200 e está aqui como total investido de R$ 1.846. Quando clica aqui em ações, aparecem as ações que eu mostrei que eu comprei, aparecem também os ETFs, tá? Porque para eles é tudo como se fosse a mesma coisa. E na parte dos fundos imobiliários, o TIGAR e o HGLG11. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino. Tamo junto e é só o começo.